Então, vamos começar e a classe precisa silêncio, tá? 3, 2, 1. Bom dia, estamos aqui com o Pedro Guimarães, pintor e escultor, tem 51 anos, tem aqui umas obras que se pode saber. Pedro, antes de ser pintor, gostava de ser o quê? Olá Sandro, e olá meninas. Na verdade eu acho que sempre quis ser artista, mesmo quando não sabia que queria ser artista. A expressão plástica, sabes, começa sempre muito cedo. Eu sempre tive uma apetência, uma paixão para essas coisas. Fiz a minha primeira exposição individual com 15 anos, portanto foi cedo, mas não fiz disto atividade profissional até mais ou menos aos 30. Portanto eu alternei aqui com a vida também de empresário na área têxtil e de desenhador têxtil, entre isso e a pintura. Fazia isso mais ou menos em part-time, até que chegou uma altura que a minha cabeça e o meu coração disseram-me para seguir este caminho e pronto, até hoje é isso que eu faço profissionalmente. Muito bem. E algumas destas obras que estamos aqui a ver foram inspiradas em alguma viagem que tu fizeste? Sim, na verdade, o meu trabalho, grande parte do meu trabalho é inspirado na minha vida. São as coisas que eu vejo, que eu aprendo, os sítios onde eu vou, as pessoas que eu conheço. Falaste nas viagens, mas as viagens para mim só fazem sentido quando têm pessoas envolvidas. Eu quando vou a sítios diferentes e viajo pelo mundo, eu gosto muito de falar com as pessoas, eu sou muito comunicativo e sim, é isso que me inspira para fazer o meu trabalho. Às vezes há expressões que me ficam na memória, outras vezes eu gosto muito de fotografia, também tenho curso de fotografia, muitas vezes levo a minha câmara e fotografo algumas pessoas, algumas situações que depois servem como inspiração para o meu trabalho. Outras coisas são coisas um bocadinho mais genéricas, que fazem parte da nossa vivência, do nosso dia-a-dia, portanto, normalmente o trabalho de um artista é sempre um reflexo daquilo que é a vida dele. Pedro, no seu percurso de vida, teve que sair do país, certo? No ano 2000 a 2002, eu vivi 2 anos em Espanha. Fui por um motivo profissional da área têxtil na altura, mas aproveitei e meti os cavaletes no carro também, as tintas, e aproveitei e expus em Espanha, lá nessa altura, inclusive ganhei um prémio importante da arte lá na Cantábria, em Santander. Portanto, isso, fisicamente mudar-me foi só nessa altura. Mas a verdade é que quando queremos mostrar o nosso trabalho e quando o trabalho atinge uma certa dimensão, normalmente também o mostramos fora. Isso porque a arte é uma linguagem universal e nós temos essa facilidade de poder mostrá-lo e que o trabalho seja entendido e seja apreciado por pessoas de vários pontos do mundo, sem estarem presos a um idioma, não é? É uma das coisas que a arte tem, é uma forma de comunicar que cada ser humano interpreta de uma forma diferente e de uma forma individual. Você anda por vários países, Angola, Estados Unidos. Qual é a sua forma de chegar mais perto? A minha forma de comunicar é o meu trabalho, sem dúvida, não é? E essas viagens muitas vezes e essas exposições surgem de várias formas. Por exemplo, esta obra que está aqui atrás foi exposta a primeira vez na nossa cidade, ou seja, pertinho, não é? Esteve no Toral durante meio ano exposta. Não é? Esta é uma obra social de um projeto que eu lancei na altura que se chamava Art Will Try to Fix You. E esteve lá no centro da cidade e foi precisamente para chamar a atenção das necessidades das pessoas com mobilidade reduzida, não é? Tem aqui as cadeiras de rodas, as muletas, os andarilhos, mas este projeto também não foi só para construir rampas e acessibilidades, não foi só para isso. Também foi para sensibilizar as pessoas que estão numa situação de mobilidade reduzida a interagirem mais com as pessoas da comunidade. Porque muitas vezes as pessoas que estão numa cadeira de rodas, que estão numa situação de mobilidade reduzida, às vezes não saem pouco de casa, mas não é porque não os tragam à rua.
Às vezes é porque não gostam, estão em casa e agora com os computadores, estão com a tecnologia, não é? E este projeto foi para motivar um bocadinho as pessoas a saírem, a cumprimentarem as outras pessoas também, a dizerem bom dia e boa tarde e interagirem, não é? Porque muitas vezes o que nós notamos é que há alguns bloqueios emocionais que envolvem as pessoas com deficiência. E este projeto foi visto cá em Guimarães e suscitou algum interesse de algumas pessoas lá fora. Na sua opinião, acha que as pessoas ficam sensibilizadas com este trabalho? Ficaram muito quando esta peça foi mostrada e esteve no Toral, e penso que foi 2018 ou 2019. O Toral estava completamente cheio, estavam as pessoas de responsabilidade, como os vereadores, o Presidente da Câmara, e sensibilizámos as pessoas para esse aspecto. E as pessoas que visitavam a cidade ficaram sensibilizadas, até porque esta peça teve a ajuda de muitos utentes da Cersigui. Portanto, esta peça foi feita no meu ateliê, em que durante quase 8 meses, todas as segundas-feiras de manhã, vinha uma carrinha da Cersigui trazer os miúdos que estiveram a trabalhar comigo na peça, a lixar, a limpar, a desengordurar, a dar o primário branco. Esse tempo de trabalho, eu fui o mais beneficiado de todos, portanto, que estive ali a conviver com eles durante essas manhãs. E inclusive houve uma reportagem do Canal 2 da RTP que cobriu o projeto, que foi lá ao ateliê falar com eles, falar comigo sobre este projeto. Portanto, este impacto que tem quando demonstra uma preocupação, uma sensibilidade para estes temas, claro que tem resultado. 2 semanas antes de expor esta peça, eu fui fazer uma corrida no Parque da Cidade. E estava uma senhora com a filha estava numa cadeira elétrica, e a menina tem paralisia cerebral. E a mãe estava a tentar tirar uma selfie com a filha. E eu fui ter com ela e disse, olha, quero pedir uma foto consigo e com a sua menina, porque ela estava a tentar o ângulo melhor, não é? E então aproximei-me e peguei no telefone e tirei-lhe uma foto. Aliás, tirei-lhe várias fotos, mostrei, olha que ficaram bonitas as duas. E continuei a correr. Continuei a correr no parque. Quando dei a volta a passar lá mais ou menos, a senhora acenou-me e quis falar comigo. Eu fui ao pé dela e ela disse-me, olha, porquê é que parou para me ajudar com a fotografia? Porque normalmente estou com a minha filha, as pessoas nem... às vezes até se afastam e não sei o quê. E eu disse, então como não? Tenho uma filha tão linda e não sei o quê, e só porque está numa cadeira de rodas, tem uma deficiência, não tem mal nenhum. Portanto, ela, obrigado por ter parado. A minha filha não consegue comunicar, mas eu vi nos olhos dela que ela ficou feliz por nos ter tirado a foto. Depois falei-lhe, disse que ia ter esta exposição lá no Toral, que ia estar lá e que gostava que ela fosse. E ela estava lá com a filha no dia da inauguração da peça e estava um bocadinho emocionada, não é? E eu falei dessas coisas, que às vezes parece que temos um bocadinho receio. Às vezes não é por mal, sabes? Às vezes nós vemos alguém a passar numa cadeira de rodas e não sei o quê, e às vezes parece que temos receio de cumprimentar ou dizer olá. O Santos se calhar sente isso, mas não é por... São bloqueios emocionais. Nós achamos que se estivermos a olhar ou a cumprimentar a pessoa, vai achar que estamos a olhar porque a pessoa tem um problema. E a inclusão não é só nas acessibilidades e nas coisas que se podem fazer pelas pessoas com deficiência, mas também com a interação e para as pessoas se sentirem incluídas, não é? É engraçado, não é? Depois fazem-te convites para expor fora, porque tocou de alguma forma as pessoas na forma como comunicaste. Para te dar outro exemplo, tenho uma peça da Amália Rodrigues feita em guitarras portuguesas, e a exposição que esteve no Museu do Fado sobre o fado é primeiro em Lisboa, mas a seguir essa exposição foi para a Suíça, a convite do governo suíço, para mostrar um artista português na Suíça. Foi um evento que foi para mostrar algumas coisas sobre Portugal e eu fui um dos artistas convidados. Portanto, estas viagens com o meu trabalho muitas vezes também surgem de convites de pessoas que querem muito que eu esteja a expor nos países e nas cidades onde as pessoas têm alguma responsabilidade e querem mostrar a arte às pessoas. Qual foi a primeira peça que tu fizeste? Eu lembro-me de uma peça que eu gostei imenso, gostei mesmo muito, que ainda estava no secundário, e eu era muito bom a desenho já nessa altura. E lembro-me que o professor mandou-nos fazer uma peça de tema livre, sabes? E muitas pessoas a desenhar fazem coisas um bocadinho primárias, que é uma casinha com uma árvore, aquelas coisas, não é? E eu lembro-me que eu fiz um pescador, era um pescador, um velhote, com um chapéu, com uma camisa ao xadrez, com uma cana de pesca,
e todo cheio de rugas, sabes? E a peça estava espetacular, ficou mesmo espetacular. Até os meus colegas não saíam ali de volta do meu estirador. E sabes, eu gostei tanto daquela peça que trouxe para casa e mostrei ao meu pai. Disse, meu pai, olha que espetacular esta coisa que eu fiz na escola. O meu pai olhou e fez assim, Sabes porquê? Porque é normal que nós tenhamos às vezes uma percepção e as pessoas de outras gerações não apreciam muito, ou da minha idade eu não conhecia naquela altura ninguém que se fizesse artista, que fizesse disso vida. Portanto, para o meu pai aquilo não era... Ok, era engraçado, mas não era uma coisa para se fazer vida daquilo, nem me tornar a fazer da arte profissão. Mas lembro-me que foi a primeira peça que eu fiz que achei mesmo assim, opá, se calhar, até dá um jeito nesta coisa. Quando fizeste estas obras, todas que estão aqui, alguma delas te deu imenso trabalho a fazer? Claro que demorou muitas horas a fazer esta peça que está aqui com este material, mas foi porque só trabalhávamos ao nosso ritmo uma vez por semana, ou uma manhã por semana. Mas eu tenho uma peça que está aqui no ateliê também, que é uma representação da Rainha de Inglaterra. A peça chama-se Untouchable e é feita com alfinetes espetados por trás da tela, que fazem a imagem da Rainha. Essa peça tem 15 quilos de alfinetes, 175 mil alfinetes espetados, um a um por mim, na parte de trás da tela, para fazer aquela peça. Eu acho que desesperei não sei quantas vezes a meio da peça, quase a pensar em desistir, mas terminei e a peça está pronta, portanto, mas deu-me muito trabalho e muitas dores nas pontas dos dedos de espetar os alfinetes ali na tela. Mas pronto, também é uma personagem que eu admiro muito e eu queria representá-la com esse suporte para representar um bocadinho a personalidade dela e o quão intocável foi em alguns aspectos. Pedro, para além da pintura, gosta de música. Eu gosto muito de música, aliás, a música faz parte da minha vida também, não como músico, também gosto de cantar às vezes e tocar, mas não me considero músico, faço só por prazer. Quando chego ao ateliê todas as manhãs, a primeira coisa que eu faço é ligar a música e estar a trabalhar com música. É para espantar os fantasmas, sabes? É aquela coisa quando preciso de me inspirar e a cabeça está aqui a pensar muito. Por que fazer uma obra do Nuno Guerreiro? O primeiro contacto com o Nuno já foi há muitos anos atrás. O Nuno sempre acompanhou o meu trabalho e há 3 ou 4 anos atrás, já não sei, o Nuno veio cá ao norte. O Nuno estava a preparar um disco novo, chama-se Irem Cantigas. Ele então pediu-me a ver se eu fazia a capa do disco dele. Portanto, o quadro do Nuno Guerreiro é a capa do disco também. E o vídeo dessa música é também, foi gravado no meu ateliê também, enquanto estava a pintar o quadro, ou com o Nuno a cantar lá no ateliê. Ela está aqui no ateliê, mas a ideia é que a peça vá para o Museu do Fado e faça parte da exposição permanente de obras do Museu do Fado. Esta peça, indo para o Museu do Fado, vai-se juntar a outra peça que eu tenho lá também. Eu tenho uma peça que faz parte da exposição permanente desse museu, que é uma peça do Carlos Paredes. Das obras que tu já fizeste, qual delas te deu mais inspiração de fazer? Sabes que as inspirações para fazer as obras são várias, não é? Também já expliquei um bocadinho que são momentos da minha vida, mas em termos de execução e inspiração com a própria obra, é que me deu sem dúvida mais inspiração fazer e motivação para continuar a fazer o que eu faço, com o empenho que eu faço, foi esta obra. Pelas pessoas que estiveram envolvidas, pelo significado e pela energia que esta obra transmite. Sabes que esta obra é muito uma metáfora e eu acho que vocês personificam muito o que está aqui nesta obra. Há um projeto que vocês devem conhecer que se chama o Projeto Consigo, que recupera cadeiras de rodas, muletas e não sei o quê, e oferece a pessoas que não têm possibilidades de comprar, reparam e oferecem essas peças. Mas isto era aquela sucata que já não dava para nada. Eles queriam deitar isto ao lixo, não é? Mas conseguimos, no meio disto tudo, transformar quase esta sucata numa peça com valor e com uma boa energia, não é? Porque às vezes alguma coisa que está danificada, nós às vezes conseguimos dar uma utilidade brutal, não é? Às coisas. E se nós pensarmos um bocadinho naquilo que nós somos como
como humanos, todos nós temos as nossas mazelas, uns mais do que outros, não é? Olha, eu tive um acidente há uns tempos, olha, tenho aqui uma mazela enorme aqui num pulso, dói-me imenso este pulso, estou sempre... mas é uma pequena limitação que eu tenho, por exemplo, comparada com a tua, não é? Mas nós mesmo tendo problemas, nós conseguimos ter na mesma e transmitir uma boa energia, não é? E vocês que estão aqui são um exemplo disso, não é? Portanto, vocês têm uma energia... Vocês, sem se aperceberem, vocês são uma peça de arte colorida, não é? Que nos inspiram a nós também, não é? Portanto, quando eu te disse qual foi a maior inspiração, foi eu ter comigo algumas pessoas com algumas limitações também, e que são seres humanos só absolutamente incríveis e que participaram na peça comigo e tivemos conversas e demos risadas, às vezes também momentos mais tristes, mas foi sem dúvida, de todas as peças que eu já fiz, a peça que me deu mais prazer fazer. Qual é o sentimento que tem quando acaba uma obra? O maior inimigo dos artistas é a perfeição. Porquê? Isto vocês já ouviram várias vezes. Alguém vai ao ateliê de um artista e o artista diz sempre, ainda não está acabado. Então, o quadro ainda não está acabado, não é? Parece que custa acabar e dar a obra como terminada, não é? Mas a verdade é que eu nunca senti muito essa dificuldade. A peça tem um propósito de comunicar e quando eu acho que está terminada e gosto sempre do resultado, até porque eu não dou a peça como terminada se não gostar. Nunca há nenhuma peça que eu diga, olha, fiz esta, mas não gosto. Gosto mais de algumas coisas que outras, como é evidente. Mas é impossível eu expor alguma peça ou entregar alguma peça a algum cliente se eu não gostar da peça. Portanto, o resultado final, a obra dá-se como terminada quando o objetivo do que a peça quer comunicar está cumprido. Está cumprido, assina-se e está pronta, não é? Tu já alguma vez fizeste alguma pintura inspirada numa música que estavas a ouvir ou não? Isso acontece quase em todas as peças, um bocadinho de inspiração que leva ao que a música me traz. Repara, se eu estiver a comunicar através do meu trabalho, a pintar e tenho um som a tocar, eu acho que isso, o que está ali refletido na tela, também tem a ver com a música que eu estou a ouvir, com o estado de espírito que eu tenho, não é? Todos nós tivemos fases, ou temos fases na vida menos positivas, ou que estamos a passar por algum problema, ou alguma pessoa de quem nós gostamos também, ou está a passar por um problema e estamos mais tristes. Isto vai-se refletir naquilo que estamos a fazer. E nessas alturas, se calhar, também pomos uma música mais triste, também estamos um bocadinho mais melancólicos, e isso reflete-se, sem dúvida que se reflete no trabalho. E então, quais são as próximas peças que estás a pensar fazer? Eu já estou a fazer, ou seja, neste momento em andamento, eu penso que umas 4 ou 5 peças que estão a meio, que estou a produzir. São coisas variadas, uma delas é para a próxima exposição, que vai ser cá em Guimarães no dia 4 de dezembro, inaugura. Outras coisas que estou a fazer também são encomendas específicas para alguns clientes que me encomendaram e que também são peças que estão a ficar concluídas. Sabes que o meu trabalho não é sempre só a parte conceptual e a parte mais criativa que está envolvida. Depois também há a parte comercial, ou seja, há coisas que eu faço que estão encomendadas que são para vender, por um motivo muito simples, é que eu vivo do meu trabalho, portanto a parte das vendas também tem alguma importância. Não é a mais importante, até porque se eu não vendesse nada daquilo que eu... Imagina que eu não vendia os quadros, ninguém queria comprar os meus quadros, ninguém gostava e ninguém comprava os meus quadros. Sabes o que é que eu fazia? Exatamente o mesmo. Eu não mudava a minha maneira de comunicar, nem a minha maneira de pintar, só porque as pessoas não compravam. O que é que acontecia? Eu tinha que trabalhar das 9 da manhã às 6 da tarde para ter o meu sustento, não é? Para pagar as minhas despesas, e depois à noite pintava. E sabes, de certeza que ia acumular imensos quadros. Se não vendesse, sabes o que é que eu ia fazer? Ia oferecer. E a minha mãe aceitava todos, se eu lhe oferecesse, garanto-te. Portanto... Nós sabemos que tu és embaixador da CERSIG, certo? Eu acho que isso é um título muito pomposo. Eu gosto de dizer que sou amigo da CERSIG. Quando as pessoas começam a prestar atenção àquilo que nós dizemos e quando a nossa voz tem algum peso e ainda bem que a minha voz tem algum peso no mundo da arte,
isto traz-nos também a responsabilidade, sabes? Portanto, eu também tenho essa obrigação, sabes, Sandro, de usar a minha voz como artista e usar os meus recursos para retribuir um bocadinho também as coisas boas que eu tenho e que me são dadas por causa do meu trabalho. Portanto, há que retribuir também, não é? Quanto tempo durou a fazer aquele quadro? Aquela é uma de 12 peças de um projeto que ainda está, provavelmente ainda se irá fazer. É uma instalação para exterior. E a peça vai falar sobre várias coisas. O tema é o Porto, é o amor dos portugueses à cidade, vai falar um bocadinho sobre o Rio Douro, sobre o vinho do Porto, é todo esse tema, mas na minha linguagem. Eu nunca consigo calcular muito bem o tempo, porque eu nunca estou a fazer só uma peça ao mesmo tempo. Eu vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas demora sempre umas semanas a fazer uma peça daquelas. Obrigado, Rosa. Quando é que ficou a ser assim tão conhecido? Há coisas que no nosso país, como nós temos um país pequenino, e no nosso país funcionam, que é a televisão, por exemplo. Quando comecei a fazer algumas exposições fora e até em Lisboa, comecei a ser convidado para alguns programas, como o 5 para a meia-noite, os programas culturais da RTP2, e a televisão normalmente tem algum impacto. Eu ser conhecido não me diz absolutamente nada, mas gosto muito que o meu trabalho seja conhecido. E eu acho espetacular quando as pessoas conhecem o meu trabalho, conhecem o trabalho do Pedro Guimarães, mas nem conhecem a minha cara, nem sabem quem eu sou. É como, por exemplo, há escritores, não é? Que se calhar gostamos de ler, mas nem conhecemos a cara, mas gostamos dos livros, não é? Isso é espetacular, conhecemos a obra, mas as pessoas têm uma vida mais tranquila. De todas as obras que já fez, consegue descrever a que mais gostou de fazer? A minha peça favorita, provavelmente, é a peça da Amália Rodrigues, feita em guitarras portuguesas. Se eu tivesse que escolher uma, provavelmente essa peça seria a que eu escolheria. Quando fizeste esta peça que vemos aqui por trás de ti, esta rapariga, tu tiveste contacto com ela ou não? Não, ela, na verdade, não é ninguém. Ou seja, há imagens que não são ninguém, que são inventadas. São só expressões bonitas, coisas que... sabes uma coisa? Há uma coisa também que me inspira muito na vida, que é a beleza das mulheres, sabes? Isso é toda a gente. Olha, mais um gosto que partilhamos. Por isso, em muitas das obras, há rostos, não só de mulheres, às vezes é um velhote, às vezes é um homem, foram feitas num contexto em que eu quero expressar certas coisas e às vezes uma expressão humana é a melhor forma de o fazer. Aliás, eu tenho que dizer que estou absolutamente admirativa com aquilo que estou a ver. Muitos parabéns. Acho que tu mereces todo o reconhecimento que tens e acho que vais morrer ainda mais longe porque tu tens muito talento. Obrigado. Sabes que isso, o melhor retorno que eu tenho do meu trabalho é isso que tu acabaste de dizer. É eu perceber que provoca nas pessoas essa sensação de prazer quando veem o trabalho, de ter a sensação que as pessoas gostam daquilo que estão a ver, porque nitidamente eu percebi quando vocês entraram aqui que o trabalho comunicou com vocês, não é? Sem eu dizer nada, não é? Só vocês estarem a olhar e estarem a ver, isto é uma forma de comunicação. Portanto, esse é o melhor retorno que um artista pode ter, é sentir que o trabalho chega à sensibilidade de quem o vê. Uma pequena lembrança da Sarcigui e um agradecimento, um gesto. Olha, obrigado. Tudo produtos, portanto, Lá. feitos na instituição, no caso da serigrafia e também aqui uma compotazinha. Obrigado, amigo. E isto é apenas um gesto de agradecimento Claro. por tudo que tens feito também. Obrigado, Na amigo. área social, nomeadamente com a Sarcigui. É sempre muito pouco, mas é sempre... Todos darmos um pouco é isso, de nós é isso. já é muito bom. É isso. Ok? Obrigado, amigo. Vou Obrigado. colocar aqui. Está bem. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.